E aí, pessoal, podcast do esporte. Hoje vamos falar de Copa do Brasil, né? A gente já tem um campeão, Cruzeiro, bicampeão, né? Sexto título de Copa do Brasil. O Cruzeiro é o maior campeão do campeonato. Vamos resumir o que foi essa partida. Foi um 2-1, assim, um 2-1 enjoado, foi difícil. Eu acho que o Cruzeiro não sobrou no jogo, não, né? Acho que a grande vantagem do Cruzeiro foi o placar, né, no primeiro jogo lá em Minas, né, teve polêmica, né, não teve confusão, mas teve polêmica com o árbitro de vídeo, né, os dois gols do Corinthians teve interferência do árbitro de vídeo, mas vamos começar que começar falando do jogo em si, né, porque o Cruzeiro veio para São Paulo com um resultado favorável, né, de um gol, e cara, sinceramente, eu achei que esse 1-0 que o Cruzeiro fez foi um placar muito magro, né, até pelas oportunidades que o Cruzeiro teve lá no jogo no Mineirão. Eu achei que foi até um pouco arriscado, né, vir para São Paulo com um placar desse, que o Corinthians já deu mostra de que quando joga em São Paulo é um time que tem uma outra cara, que tem uma outra pegada, então eu achei arriscado e de fato eu acho que isso se provou em campo, né? O Cruzeiro entrou com o regulamento embaixo do braço, não se arriscou muito, né? O Corinthians tentava pressionar, mas não conseguiu criar muito no primeiro tempo. As coisas foram acontecer mais para o Corinthians no segundo tempo, mas até então, no primeiro tempo, parecia que tudo ia dar certo para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro chegou a abrir o placar, então foi ficando cada vez mais difícil para o Corinthians, né? Assim, um lance de alguns toques, né? O Cruzeiro chegou no gol, o Robinho acabou fazendo gol numa bola que sobrou para ele. Então, tudo isso, né, complicou muito para o Corinthians porque não vinha fazendo uma grande partida, né? Já estava com um resultado desfavorável, tomou mais um gol, ficou ainda pior. Então, era uma situação muito complicada para o Corinthians, né? Mas o que eu gostei de ver foi que o time não se desanimou, né? O Corinthians, eu que falei, o primeiro tempo não foi um grande primeiro tempo do Corinthians, assim, para mim nada demais. Teve um lance de muito perigo, numa cabeçada do Henrique, se eu não me engano, que ele subiu sozinho, a bola passou do lado do gol. Mas o Cruzeiro também teve outra chance com o Dedé, né? O Dedé, mano, uma cabeçada queima-roupa, a bola pegou na trave, assim. Se fosse na direção do gol, era gol na certa. Então, teve o gol do Cruzeiro, mas depois, assim, foi lá e cá. Não dá pra dizer que o Corinthians jogou muito mais ou o Cruzeiro jogou muito mais. Não, foi um jogo que foi equilibrado, né? As circunstâncias se apresentaram para o Cruzeiro. O Cruzeiro já mostrou que é um time que é letal. Ele pune se der a chance para ele, se der espaço. E foi isso que aconteceu. O Corinthians, assim como o Palmeiras deu espaço, o Cruzeiro puniu, né? Saiu na frente. E foi pro intervalo do primeiro tempo, assim, com muita vantagem, né? Parecia que eu, sinceramente, não vi um Corinthians com capacidade para uma reação, mas a reação veio no segundo tempo, né? O Corinthians, eu acho que é, não sei o que aconteceu no vestiário, mas os jogadores eu acho que entraram, é, assim, não digo pilhado, mas entraram com mais vontade, parece. Parecia um time meio, assim, meio desanimado, né? No primeiro tempo eu não senti muita vibração do Corinthians mesmo, apesar de estar fazendo, né, ter feito um primeiro tempo tecnicamente equiparável com o Cruzeiro, mas a grande diferença é que o Cruzeiro veio para segurar o resultado, para jogar com regulamento. Então, acho que foi um primeiro tempo abaixo do Corinthians, tinha que ter jogado mais, deu o espaço que o Cruzeiro precisava para sair na frente, tudo que não podia acontecer, e, e no segundo tempo o Corinthians saiu na frente, assim, logo no começo do jogo teve um pênalti, pênalti muito duvidoso, o juiz deixou passar, o árbitro de vídeo chamou, aí o juiz principal foi revisar e ele acabou dando pênalti, um pênalti que assim, para mim, muito duvidoso, né? Eu acho que não foi, né? O Thiago Neves desceu num carrinho para tirar a bola e ele desceu muito antes para dar o carrinho, o Ralf foi para cima dele e pô, o contato aconteceu, mas tipo, o Thiago Neves já estava no chão, enfim, muito, muito.
muito discutível, mas a verdade é que o juiz marcou o pênalti e o Jadson, cara, muita frieza, uma cobrança tranquila, deu 1 a 0, deu uma moral pro Corinthians, né, que contou com sua torcida, assim. Então, se o Corinthians em si, o time, não conseguia dar resposta em campo, por toda a questão da limitação técnica, né, do time como um conjunto, o torcedor fez a parte dele, né, o torcedor empurrou, é, o tempo todo vibrando, cantando, tentando animar o time cara, a atuação da torcida deu resultado porque o Corinthians fez o segundo gol e assim, o Pedrinho entrou, foi uma bola que sobrou para ele, ele chutou de muito longe, foi um baita de um golaço, assim, um golaço com todas as letras, foi um muito golaço, mas os corintianos comemoraram, a torcida vibrou. Eu, naquele momento, achei que o Corinthians fosse ser campeão, porque o time embalou, né, tinha feito o gol que precisava para ir para os pênaltis. Achei até que o Corinthians fosse ser campeão no tempo normal. Falei, pô, os caras fizeram 2 gols já, nada tava dando certo, o time não tava jogando, o time tava sem vibração, e de repente no segundo tempo faz 2 gols. Eu achei que o time tinha se reencontrado, o ânimo, se faltava técnica, sobrava garra. Então eu achei que naqueles poucos segundos, né, que tiveram entre a comemoração do gol até a revisão do árbitro de vídeo, eu achei que o Corinthians fosse de fato ser campeão. A verdade é que o árbitro de vídeo chamou, o árbitro principal foi revisar e ele viu que na origem da jogada tem uma falta do Jadson no Dedé. Falta que para mim aconteceu de fato, né? De novo, muito duvidoso. Assim, tem gente que vai achar que o pênalti aconteceu, para mim não aconteceu. É, o lance do Jadson com o Dedé, tem gente que vai falar que foi falta, tem gente que vai falar que não foi falta. Enfim, é o que eu falei, foram 2 lances duvidosos e um deles o juiz é, marcou a favor do Corinthians, no outro marcou contra, a favor do Cruzeiro. Então, acho que ficou por elas e elas, assim. Eu vi muito corintiano reclamando, né? O próprio André Sanches criticando muito o árbitro de vídeo, falando que se é para ser lance interpretativo não tem que ter árbitro de vídeo. Assim, eu acho que não adianta o André Sanches se irritar com a arbitragem, porque o pênalti o juiz não tinha dado, né? O pênalti foi dado com a interferência do árbitro de vídeo. Então, se não tivesse dado o pênalti, tivesse dado o gol, o Corinthians teria um gol na partida de qualquer jeito, ia perder do mesmo jeito. Então, assim, foi elas e elas. Ele deu um lance de pênalti numa jogada que o juiz não deu nada e anulou um gol numa jogada que o juiz também não deu nada. Então, assim, acabou por elas e elas. Eu acho que o árbitro de vídeo, né, pode ter sido, né, pode haver contestação, foram lances muito duvidosos, mas eu acho que ficou pau a pau, assim, ficou kit, assim, os erros, né? Então, até porque eu falei, se não tivesse o árbitro de vídeo, o pênalti não teria sido marcado e o gol do Pedrinho teria sido validado. Então o Corinthians, de qualquer forma, teria um gol na partida. Então, não achei válida assim essa reclamação da Ney Sanches. Eu acho que é lógico, tem a irritação de ter perdido, né, um título. Também concordo com ele assim, por esse fato, né? Se é para ter árbitro de vídeo, para ainda assim ser um lance interpretativo, é questionável, né? Assim, eu acho que se houve dúvida na jogada, a marcação inicial do juiz em campo tem que ser mantida, né? Não, acho que não tem que ter interferência, assim, olhei o vídeo, tô na dúvida, cara, a marcação inicial vai ser mantida. Então, concordo nesse ponto, sim, né? De que, pô, se for para depender de interpretação, mesmo com o árbitro de vídeo tem que ser uma marcação que não deixa dúvida nenhuma. E ainda assim, não foram lances fáceis de ser analisados. Eu sou muito a favor do árbitro de vídeo, mas foram lances difíceis de ser analisados e assim, na dúvida, fica a marcação inicial. Eu acho que não tem que criar polêmica, não tem que polemizar isso, né? Mas acho que não comprometeu, né? O Cruzeiro
é o que eu falei, veio para São Paulo consciente do seu papel. Achei que fosse deixar o título escapar, mas o gol foi anulado, acho que, na minha opinião, mal anulado, e depois o Arrascaeta ainda fez um golaço para sacramentar aí a vitória do Cruzeiro e a conquista do título. Então acho que o Cruzeiro fez a parte dele, assim, estrategicamente conseguiu fazer o gol dele no primeiro jogo, jogou muito mais que o Corinthians no primeiro jogo, e o Corinthians fez um jogo de alto risco, né? Acho que não tem muito o que se discutir. Todo mundo sabe de todas as limitações desse time. Passou pelo Flamengo com muito mérito, assim, com muita garra mesmo, com muita entrega, mas a diferença técnica ficou evidente nos dois jogos, né? Assim, não tem muito o que discutir. Era um time que tecnicamente era muito mais forte, que mentalmente era muito mais forte, que vinha com uma vantagem do primeiro jogo contra um time que tecnicamente era mais fraco, ia ter o apoio da sua torcida, então mentalmente poderia se equiparar ao Cruzeiro, mas tecnicamente pesou muito, acho que faltou um pouco para o Corinthians, acho sim que o título é possível, acho que não é um absurdo dizer que o Corinthians poderia ter sido campeão, não, eu acho que era muito possível e eu achei antes, né, do primeiro jogo que o Corinthians era um pouco mais favorito, justamente porque faria esse segundo jogo em São Paulo, e mostrou de novo, mostrou de que jogando em casa é um time muito cascudo, é um time muito difícil de se jogar, muito chato, né? Um time que se entrega muito, a torcida incomoda muito, o Cruzeiro sentiu muito isso, né? E a verdade é que o Corinthians, tendo que sair para o resultado, deixou espaço para o contra-ataque e o Cruzeiro matou o jogo. Era o risco que o Corinthians ia ter que correr, né? O 1-1 no placar daria o título ao Cruzeiro de qualquer forma, então o Corinthians tinha que ir para cima, não havia outra opção. Então, é, sim, os mais corneteiros podem criticar, né, o time, o Jair, por ter colocado, por ter avançado tanto, ter dado espaço para o contra-ataque. Cara, não tem o que fazer. Você está empatado. Se você não fizer o gol, você perde o título. Você vai ser vice-campeão. O Corinthians teve que assumir o risco. Assumiu o risco. Deu uma pressão sim no Cruzeiro. Acho que não teve, tirando o gol do Pedrinho, não teve uma grande jogada de alto risco, mas o Corinthians foi para cima. Teve um momento aí que né, de fato conseguiu até sufocar um pouco o Cruzeiro. Eu falei, não teve uma jogada assim muito expressiva, mas o torcedor do Cruzeiro estava tenso. Você via na televisão, quando filmava a arquibancada, estava todo mundo tenso, né? Porque o Corinthians, o gol do Pedrinho saiu numa jogada ao acaso e um outro gol poderia sair do mesmo jeito. Então, assim, a torcida estava tensa. O torcedor cruzeirense foi ficar aliviado mesmo só com o gol da Arrascaeta, que aí sim o Corinthians ia ter que fazer mais dois e tinha pouquíssimo tempo para um time muito limitado, ia ser muito difícil, né? Para um Cruzeiro que se defende muito bem, então eu acho que o Cruzeiro garantiu o título no primeiro jogo, né? Fez o que o Flamengo não conseguiu fazer, que foi fazer um gol em casa, pelo menos um gol, e vir com o resultado para São Paulo com um gol a favor, né? O Corinthians ia ter que se expor de qualquer forma para conseguir pelo menos um gol, e o Cruzeiro no contra-ataque é um time letal, né? Essa é a grande questão. Tem uma defesa muito sólida e que se der espaço o time pune. Se tiver uma oportunidade, duas oportunidades, o time vai fazer gol. Foi isso que aconteceu. Teve tirando a cabeçada do Dedé que acertou a Artabe, mas o Cruzeiro assim teve, acho que três lances claros de gols e fez dois gols. Então assim o Corinthians deu espaço que o Cruzeiro precisava, um time que é matador e mostrou isso de novo, né? O Palmeiras sofreu com isso, o Corinthians sofreu com isso também, o Santos antes do Palmeiras também sofreu com isso, então não tem muito o que se dizer, né? Um time que ganhou todos os jogos fora de casa, não dá para dizer que o título não foi merecido. O título foi muito bem merecido, acho que está nas mãos né, se não do melhor time, o time que fez a melhor campanha, né, no campeonato, né? Então acho que ficou de bom tamanho, assim. Acho que o torcedor
corintiano se permitiu sonhar, eu acho que tinha que se permitir sonhar sim, né? Um time que foi desfeito ao longo do ano, né? E perdeu dois técnicos, né? O Osmar Loz e o Carille. Então, assim, eu acho que o torcedor corintiano se permitir sonhar, acho que não é nenhum absurdo. Sonharam, acreditaram no time até o fim, mas infelizmente não deu. Isso faz parte do esporte, faz parte do futebol. E o Cruzeiro foi mais time, né? Não tinha muito o que se discutir. Fez a melhor campanha, então acho que está de parabéns o Cruzeiro pela entrega, pela consciência que teve em todos os jogos, pela maturidade, né, que teve em todos os jogos que fez. Então o título acho que está em boas mãos, né, o maior campeão da Copa do Brasil. E ao Corinthians, cara, eu acho que ficou um gosto amargo sim, mas é o que eu já vinha falando. O Corinthians, eu acho que não tinha obrigação nenhuma de ganhar esse título, né? Eu acho que, lógico, o torcedor se permitiu sonhar, não só porque seria mais um título no ano, porque daria uma vaga na Libertadores, então uma vaga direta na fase de grupos, inclusive, né? Então acho que o torcedor se permitiu sonhar, infelizmente não deu, né? Eu acho que o grande foco do Corinthians agora é recuperar um pouco da confiança, né? Não pode se abater porque a situação no Campeonato Brasileiro não é boa, né? O time jogou com a sua força máxima nesse jogo, os jogadores estão exaustos fisicamente, mentalmente, então esse próximo jogo do Campeonato Brasileiro é um jogo que o Corinthians, na minha opinião, dificilmente vai ganhar, porque vai ter que usar peças alternativas, se jogar com os titulares eles vão estar cansados, de novo, cansados fisicamente e mentalmente. Então, é uma partida que eu acho que não dá para contar muito com a vitória do Corinthians e tem que buscar a recuperação rápida, né? Porque o time está muito perto já do Z4, né? Então, não pode se abater. E é o que eu falei, o Corinthians não tinha obrigação nenhuma de ganhar, já é campeão paulista, já tem um título esse ano. Então, eu acho que não tem muito também o que o torcedor, que os jogadores se abaterem, não, né? Lógico, é um título que escapou, eu acho que isso todo mundo fica chateado, fica triste, mas tem que se recuperar rápido, né? Porque é o que eu falei, já tinha um título no ano, então a responsabilidade mesmo não tinha nenhuma. Então, bola para frente, né? Agora se reestruturar, tem que estar com a cabeça pro ano que vem já, fazer um 2019 mais forte, né? Tentar qualificar um pouco esse time que, cara, é muito limitado e isso foi gritante, né? Ao longo isso se ficou claro quando o Corinthians jogou contra o Flamengo, mas conseguiu se classificar. Ficou claro nessa final contra o Cruzeiro. Fica claro a cada rodada do Campeonato Brasileiro. Então, espero que o Jair tenha o mínimo de tranquilidade para fazer o trabalho dele, para estruturar esse time para um 2019 um pouco melhor, né? Assim, melhor não em termos de título, mas em qualificar esse elenco, né? E conseguir, né, fazer esse time reconquistar a confiança, reconquistar o bom futebol. Então, eu acho que fica aí um, um, um aprendizado até, eu acho que para a diretoria, né? Lógico que quando vem uma oferta grande de fora é difícil segurar, mas e o Corinthians tem toda a limitação financeira que a gente já sabe, muito por conta do próprio estádio também, que é uma dívida muito grande para o clube, então eu acho que tem que se qualificar, né? Não tem outra saída, senão, se não se qualificar, vai ser um 2019 que nem esse, né? Talvez uma disputa de um título aqui e ali, mas um time com muitas limitações. Então, eu acho que tem que se planejar, o planejamento tem que começar agora, né? O que eu falei do Flamengo quando foi eliminado, né? Na época, o planejamento para o ano que vem tem que começar agora. Não dá para esperar o ano acabar e aí pô, vamos pensar o que vai ser o 2019. Não, o planejamento começa agora. E o Corinthians trocou de técnico, tem um bom técnico, na minha opinião. Então, eu acho que tá no caminho. O planejamento tem que começar agora. Tem jogadores com muito potencial, muitos jogadores jovens. Então, bola pra frente, cara. É triste, mas faz parte pro Cruzeiro, né, a consagração de um time que
mostra que o planejamento dá resultado, né? O Mano Menezes já está há muito tempo no cargo, ganhou a Copa do Brasil ano passado, ganhou esse ano de novo, então, cara, é indiscutível, né? O trabalho que o Cruzeiro vem fazendo, manteve o técnico, manteve os seus principais jogadores, então foi premiado, acho que o time que não só o time que teve o melhor elenco, mas o time que teve o melhor planejamento também. Então tá de parabéns o Cruzeiro, acho que é, tem tudo para o ano que vem fazer um grande ano mais uma vez, como foi esse ano, né? Chegar no segundo semestre com expectativa de disputar todos os títulos. Né? Infelizmente esse ano para o Cruzeiro Campeonato Brasileiro já está fora de cogitação, foi eliminado na Libertadores, mas até um mês atrás ainda se falava de um Cruzeiro que podia disputar o título da Libertadores, né? 2 meses atrás, um Cruzeiro que ainda podia disputar o título brasileiro. Então é o que eu falei, Cruzeiro era um Cruzeiro que chegou no segundo semestre ainda disputando todos os campeonatos. E o ano que vem vai ser a mesma coisa, né? Mantendo os seus principais jogadores, mantendo a comissão técnica, você pode ter certeza que é um time que vai dar muito trabalho de novo na Copa do Brasil, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Então, espero sim que o Cruzeiro consiga manter toda essa estrutura por mais um ano e porque vai ser um 2019 muito promissor para esse time. Acho que é isso aí, gente. Foi um resumão. Mais uma vez, parabéns ao Cruzeiro, né? E pro torcedor corintiano é o que eu falei. Bola para frente, né? O time já tem um título esse ano, não tinha obrigação, não tinha é, essa necessidade de ganhar esse título. Seria importante, seria legal se viesse, não veio, paciência. Agora pensar no Campeonato Brasileiro, terminar o ano de forma honrosa, né, sem correr risco de um Z4 aí. Então, tem águas passadas, né, recuperar a confiança e manter o título na primeira divisão. Isso aí, gente. Um forte abraço, valeu e até a próxima.